Se alguém consegue te ferir emocionalmente com poucas palavras, então o limite que você acha que tem nunca existiu. Você já percebeu como algumas pessoas atravessam seus limites com facilidade, sem pedir permissão, sem levantar a voz, sem fazer esforço algum? E o mais inquietante, quanto mais você tenta se proteger, mais vulnerável parece ficar. E se o problema não for a falta de limites, mas o tipo de limite que você construiu? Fique até o final, porque hoje você vai entender por que certos limites emocionais são frágeis e como os estoicos construíam limites que não podiam ser violados. Vivemos acreditando que limites emocionais são frases, atitudes ou afastamentos. Mas o estoicismo revela algo desconfortável. Limites externos não protegem uma mente desorganizada. A maioria das pessoas tenta se defender, reagindo, explicando, se impondo. Mas isso cria conflito, não blindagem emocional. Para os estoicos, um limite verdadeiro não depende da reação do outro. Depende da estrutura interna de quem o sustenta. Quem precisa se afirmar o tempo todo ainda não construiu limites, apenas defesas frágeis. Conceito número 1. Limites não são muros, são critérios. O estoicismo jamais tratou limites como barreiras rígidas ou atitudes defensivas. Para os filósofos estoicos, limites verdadeiros não se erguem para fora, eles se organizam por dentro. Uma mente imatura reage, uma mente madura seleciona. É por isso que o indivíduo estoico não vive em estado de alerta permanente, nem em confronto constante. Ele age a partir de critérios silenciosos, não de impulsos emocionais. Você não reage a tudo. Você não se explica para todos. Você não absorve tudo que chega até você. E isso não acontece por frieza, mas por clareza. O limite inquebrável começa quando você decide, de forma consciente e deliberada, o que merece acesso à sua atenção emocional e, principalmente, o que não merece. Aqui está o ponto que poucos percebem. Nem toda opinião tem o direito de entrar. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo julgamento precisa ser considerado. Por que certas palavras atravessam você como uma lâmina, enquanto outras simplesmente passam sem deixar marcas? Porque o impacto não está nas palavras, está na autoridade interna que você concede a quem as profere. Quando seus critérios são frágeis, qualquer estímulo se torna invasivo. Quando seus critérios são firmes, o mundo pode falar, mas não te atravessa. Conceito número 2. Autovalidação silenciosa. Os estoicos compreendiam uma verdade desconfortável que a maioria prefere ignorar. Quanto mais você busca validação externa, mais exposto emocionalmente você se torna. Buscar aprovação parece inofensivo, mas cria uma rachadura invisível por onde os limites se desfazem. A partir do momento em que sua paz depende da reação alheia, você entrega o controle emocional para fora. Limites se rompem quando você condiciona sua estabilidade a aprovação, reconhecimento, concordância ou compreensão constante. É nesse ponto que o indivíduo deixa de se governar e passa a ser governado. Quem precisa ser compreendido por todos será controlado por qualquer um. Um limite emocional inquebrável surge quando você encerra de forma definitiva a negociação interna sobre quem você é, sobre o que aceita e sobre o que não está mais disposto a carregar. Não há anúncio, não há confronto, há apenas uma decisão interna que não pede permissão para existir. E quando essa decisão se consolida, algo muda silenciosamente. As tentativas de invasão emocional começam a falhar. Conceito número 3. Neutralidade como força. O estoicismo não glorifica a indiferença vazia, nem ensina frieza emocional. Ele ensina algo muito mais sofisticado: neutralidade estratégica.
Quando tudo desperta uma reação intensa, você se torna previsível. E tudo que é previsível é manipulável. Uma mente reativa vive à mercê dos estímulos. Uma mente neutra observa antes de atribuir valor. Quando você aprende a não reagir imediatamente, a não classificar tudo como ataque, ofensa ou ameaça, algo profundo acontece. Provocações perdem força, julgamentos escorregam sem se fixar, tentativas de controle emocional falham. Não porque você se endureceu, mas porque retirou o combustível emocional que alimentava essas dinâmicas. Aqui está o suspense que o estoicismo revela. O limite mais poderoso não se expressa em palavras. O verdadeiro limite não é dizer não, não é se explicar, não é se justificar. O verdadeiro limite é não precisar dizer nada, porque sua presença, sua postura e sua coerência interna já deixaram claro até onde se pode ir. E quando isso acontece, o mundo sente, mesmo que não saiba explicar porquê. Aqui, o estoicismo deixa de ser apenas compreensão intelectual e se transforma em estrutura interna. Não se trata de mudar o mundo, nem de corrigir comportamentos externos, mas de reorganizar o centro de comando emocional. Limites inquebráveis não nascem de reações, nascem de práticas internas repetidas, silenciosas e firmes. Prática número 1. Economia emocional. Os estoicos eram extremamente criteriosos com onde colocavam a própria energia mental. Para eles, desperdiçar atenção emocional era uma forma sutil de autossabotagem. Antes de qualquer envolvimento emocional, antes de qualquer resposta interna, existe uma pergunta que define tudo. Isso merece ocupar espaço dentro de mim? Essa pergunta não exige pressa. Ela exige honestidade. Se a resposta não for clara, se houver dúvida, se houver hesitação, o limite já está definido, porque tudo aquilo que entra sem critério permanece tempo demais. Tudo o que você alimenta emocionalmente cresce, inclusive o que te fere. A economia emocional não é frieza, é autoproteção consciente. É compreender que nem tudo que tenta te atingir merece ser acolhido, processado ou respondido. O silêncio interno, nesse ponto, não é fuga, é domínio. Prática número 2. Coerência interna. Para o estoicismo, nenhum limite é mais forte do que a coerência entre valores e ações. Um limite pode ser dito em palavras, mas ele só se torna inquebrável quando é sustentado por atitudes consistentes. O rompimento começa de forma imperceptível, quando você tolera aquilo que despreza, aceita o que te desorganiza ou permanece onde sua integridade já não se sente inteira. É nesse instante silencioso que o limite se desfaz, não por fora, mas por dentro. Você respeita seus próprios critérios? Ou só exige respeito quando alguém os ultrapassa? A coerência interna cria uma força invisível. Ela elimina a necessidade de se impor, de se justificar, de se defender o tempo todo. Quando seus valores estão alinhados com suas escolhas, os limites deixam de ser discursos e passam a ser presença. Prática número 3. Presença firme, não reativa. Os estoicos cultivavam uma presença que não precisava se anunciar. Ela não pedia espaço, ela ocupava. Uma mente firme não corre atrás de explicações intermináveis, não reage a cada estímulo, não se desequilibra diante de provocações sutis. Ela sustenta 3 pilares silenciosos: silêncio interno, postura estável, clareza sem agressividade. Essa combinação cria algo raro e poderoso, uma atmosfera de limite que se impõe sem palavras. As pessoas sentem onde não devem avançar, sem que você precise avisar. Aqui está o ponto mais profundo dessa prática. Quando você não reage impulsivamente, você retira do outro a possibilidade de te conduzir emocionalmente.
E isso gera desconforto, porque nada incomoda mais do que alguém que não pode ser provocado, controlado ou desorganizado. Esse é o limite estoico em sua forma mais pura, invisível, silencioso, mas absolutamente intransponível. Limites emocionais inquebráveis não afastam pessoas, afastam abusos, excessos e desordem emocional. Eles não são construídos com palavras duras, mas com uma mente que sabe onde começa e onde termina. Quando você se governa por dentro, ninguém consegue te invadir por fora. Se este vídeo encontrou você em silêncio, se alguma ideia permaneceu ecoando enquanto as palavras avançavam, então ele cumpriu seu propósito, porque reflexões verdadeiras não causam barulho imediato, elas se instalam. Agora, antes de seguir adiante, pause por um instante e observe com honestidade. Qual limite emocional você percebe que precisa fortalecer hoje? Escreva nos comentários, não como exposição, mas como um compromisso interno, transformado em palavra. Quando você nomeia um limite, ele deixa de ser apenas intenção e começa a se tornar estrutura. Se você deseja continuar desenvolvendo força interior, clareza mental e maturidade emocional, então inscreva-se no canal. Este espaço é dedicado a quem não busca endurecer, mas aprender a se preservar com lucidez e firmeza. Ative também o sininho para não perder os próximos vídeos, porque cada conteúdo aqui é um convite silencioso à disciplina interna e ao autodomínio. E se esta mensagem fez sentido para você, então deixe o seu like. Esse gesto simples sustenta a continuidade deste trabalho e permite que essas reflexões alcancem outras mentes que também precisam aprender a não se perder emocionalmente no ruído do mundo. Compartilhe este vídeo com quem precisa compreender que limites verdadeiros não afastam, eles protegem. E lembre-se, o maior ato de respeito que você pode oferecer ao mundo é não permitir que ele ultrapasse aquilo que você decidiu, em silêncio, preservar. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.